Eu voltei, né, porque eu prometi algo a vocês e a palavra do crente tem que ser sim ou não. Não pode dizer uma coisa e não ser verdade. Eu prometi a vocês que eu ia soltar o sonho. Eu vou soltar o sonho, vai ser agora. Ó, eu sonhei. É porque esse sonho do anjo Miguel, eu passei muito mal desse sonho. Esse sonho eu passei muito mal mesmo. Eu passei o dia todinho trabalhando, mas o dia todinho passando mal porque eu vi esse anjo. Por quê? Porque ele é um anjo que ele rege as coisas celestiais ao comando do Senhor, entendeu? E eu me senti muito mal, mas eu me senti mal, mas foi por permissão de Deus, né? Então, é porque eu gosto de falar logo tudo, né? Ó, uma boa tarde pra vocês. Que Deus abençoe essa nossa tarde. E vou soltar esse anjo, eu vou soltar o sonho desse anjo Miguel pra vocês. Eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava pra minha frente, eu avistava no céu um anjo descendo. Eu avistava a ponta das asas do anjo, umas asas medonhas. E eu via a asa descendo assim pra terra, bem devagarzinho, bem devagarzinho, bem devagarzinho. E na hora que ele descia pra terra, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu ficava no canto e eu passava um tempo e eu dizia assim, cadê esse anjo que não volta? Eu dizia desse jeito, né? Cadê o anjo? Eu ficava esperando pela volta do anjo. E o anjo passava assim como se fosse assim 3 dias. 3 dias, ele passou assim um tempo para poder ele subir pro céu. O anjo passou um tempo para poder subir pro céu. Aí eu peguei no sonho, né? Assim, cadê o anjo? Quando eu olho, lá está a ponta da asa do anjo subindo. Eu vi ela descendo e eu vi ela subindo. Na hora que eu vi ela subindo, eu fiz assim, eu fixei os olhos. Lá está o anjo subindo pro céu. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E nesse momento que eu vi a ponta do anjo, das pontas da asa do anjo subindo pro céu, ele estava muito longe, mas era tão longe, mas tão longe, que eu vi a ponta das asas dele assim subindo pro céu e era uma distância enorme de grande. De repente, esse anjo já estava na minha face. O anjo estava na minha face. Aí ele tava na minha face e ele colocou a testa dele nos meus olhos, na minha vista. E eu olhei e vi assim, como é que chama, meu Deus? É um arco na cabeça desse anjo, no anjo Miguel. Um arco com um nome. E era com as letras lá do povo de Israel. Ele é o protetor do povo de Israel. E as letras eram tudo com o nome do povo de Israel, com aquela letra lá daquele povo. Eu não entendi o português, eu não entendi o nome desse anjo, né? Então, assim, quando eu olhei para a testa dele, que ele me mostrou, a pele dele, a pele do anjo, era igualmente a pele de um bebê recém-nascido. E vocês vê que Deus fez o anjo Miguel, tá com milhares de anos, para você ver que as coisas de Deus permanecem para todo sempre. E o anjo fez missão assim para mim olhar, para mim ver o que ele estava levando. Quando eu olhei, eu vi ele levando uma pessoa dentro do caixão. E o anjo cobriu o corpo dele. O anjo cobriu o corpo dele, o anjo me mostrou só a cabeça dele. E eu olhando para a cabeça dele, era a cabeça de um homem novo. Era a cabeça de um homem novo. Na hora que eu olhei, o anjo desapareceu da minha frente. Foi assim, na hora que eu olhei, o anjo desapareceu da minha frente. Na hora que ele desapareceu da minha frente, eu me acordei passando mal. E passei muito mal mesmo, mas tão mal, eu pensei que eu ia morrer. Quando eu me acordei do sonho, e tomei um bocado de calmante, um bocado de coisa pra me melhorar, né? Então, assim. E eu fiquei logo angustiada. Alguém vai morrer, alguém vai morrer. Deus vai levar alguém da terra. Eu pensava desse jeito. Eu pensei que era alguém da minha família. Pra vocês verem que eu não conheci. E passou, eu fiquei preocupada. Porque o anjo passou 3 dias pra subir pro céu novamente. E eu disse assim, com 3 dias o Senhor vai levar alguém da terra. 3 dias. E pensei logo que era o pai dos meus filhos, né? Mas não foi não. Aí com 3 dias, o Silvio Santos faleceu. Aí me bateu logo uma dúvida. Não é o Silvio Santos não, porque aquele homem que o anjo Miguel tava... eu não chamei de anjo Miguel na hora. Não, aquele anjo tava levando, mas não era esse homem não, que morreu não. Com 3 dias o Silvio Santos morreu. Mas eu não reconheci, porque o anjo Miguel ele tava levando uma pessoa nova. E eu vi que o Silvio Santos morreu bem velhinho, com 93 anos. E o homem que ele levou tava com esse cabelo todo preto. Eu não conheci. Aí, preste atenção no sonho que eu tô dizendo a você. Quando eu me acordei, me deu logo uma preocupação. Eu pensei que fosse alguém muito famoso também, né? Mas eu não achava que fosse ele, né? Porque também, na hora que ele faleceu, eu disse, não é ele não. Porque aquele era bem novinho. E eu fui entender esse sonho, que aquele anjo era o anjo Miguel, que eu vi,
Eu entendi esse sonho quando o Silvio Santos foi enterrado. Por causa de quê? Porque eu conheci que aquele anjo era o anjo Miguel, porque ele foi enterrado igualmente o povo de Israel. Quando ele foi enterrado igualmente o povo de Israel, aí caiu a minha ficha. Aí eu peguei e disse, então aquele anjo é o anjo Miguel que eu vi. Foi o primeiro anjo que eu vi diferente. Que eu vi ele com asa. Aí eu disse assim, então aquele anjo é o anjo Miguel. E mas esse homem, ainda fiquei na dúvida. Aí eu entendi que quando a pessoa sai da terra, a pessoa não sai igualmente, a gente sai... Igualmente a gente... Como é que a gente tá? Do jeito que a gente tá, não. A gente sai, entendeu? Aí pronto, eu entendi o sonho todinho. Que o anjo passou 3 dias aqui na terra esperando o Silvio Santos. Com 3 dias o Silvio Santos saiu da terra. E eu entendi que aquele anjo era o protetor do povo de Israel. E eu conheci aquele anjo porque ele foi enterrado igualmente o povo de Israel, o Silvio Santos. Foi que eu entendi que o anjo tinha vindo para buscar ele, entendeu? E logo quem? O arcanjo Miguel. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Entreguei esse sonho para vocês. Foi um sonho que Deus... E eu não soltei nas redes sociais, não. Foi até medo de falar, entendeu? Eu esperei primeiro as coisas acontecer para me entender. Depois que as coisas aconteceram, foi que eu entendi. Mas esse sonho Deus me deu foi 3 dias antes. Só que eu não conhecia. O Senhor leu meus pensamentos, o Senhor me conhece. E viu que eu não tinha conhecido mesmo. Eu vim conhecer depois dos detalhes que aconteceu. Vim descobrir aquele anjo que eu nunca tinha visto. Vim descobrir que quando a gente sai da terra, a gente não sai com o mesmo corpo que nós estava aqui. Assim, né? A aparência é uma aparência de pessoas o quê? É uma aparência de pessoa nova, entendeu? Porque o homem, ele parecia ter uns 35 anos, ou então um pouquinho menos, sei lá. Só sei que era novo, cabelo bem pretinho. O cabelo dele, quando ele saiu da terra, foi o cabelo branco. O cabelo dele tava bem pretinho, o rostinho dele bem... Então, só que ele tava dormindo, entendeu? É o que eu tenho pra soltar pra vocês. Vocês se alertam. Povo do Senhor, vocês se alertam. Vocês se alertam. Jesus está voltando. Jesus está voltando. O meu noivo maravilhoso está vindo para buscar sua noiva e está vindo para buscar sua igreja. A igreja do Senhor é dele, pertence a ele, o Deus de Israel. Foi ele que comprou nós. Renuncia, igreja, renuncia. Igreja do Senhor, renuncia. Vocês têm que renunciar. Nós temos um Deus muito maravilhoso, um Deus muito poderoso, o leão da tribo de Judá. Renuncia. Igreja do Senhor, renuncia. Está na hora de vocês começarem a renunciar. Nós não temos muito tempo mais nessa terra, não. Nós estamos já estamos de partida dessa terra. Renuncia, igreja do Senhor, renuncia. Glória a Deus, aleluia. Renuncia, igreja do Senhor. Renuncia a vaidade. Renuncia as vestes. Renuncia. Ou você renuncia, porque o que Cristo me mostrou no céu, eu vi uma mulher grávida. E eu vi um dragão debaixo da mulher grávida. Para quê? Para a mulher ter os filhos e o dragão tragar aquelas almas. Preste atenção no que eu digo pra vocês. Eu vi uma mulher grávida. E eu vi o dragão. Quem é esse dragão? O dragão é o inimigo. Batalhando pela alma de vocês. Embaixo da mulher... A mulher vai dar luz. Vai dar luz. A mulher vai dar luz. E o dragão tá lá pra pegar os filhos dela. Olha o caminho que vocês estão seguindo. Olha o caminho de vocês estão seguindo. Evangelho é renúncia. Jesus disse, quem quiser vir após mim, o meu noivo disse, Jesus de Nazaré disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. O evangelho é renúncia. O evangelho, a Santas Escrituras, ela renuncia para que seja um povo santo, purificado. Muitos crentes estão dentro da igreja, tá com as vestes tudo só pescada de sangue. Por quê? Porque não aprendeu a perdoar. Por quê? Porque não teve renúncia. Tá na igreja, tá com o pé lá no mundo, cheio de vaidade. Renuncia. Pastores, para que vocês não sejam acusados, prega a doutrina. E olha lá, prega o mais rápido possível. Nós já estamos de saída dessa terra. Vocês estão dormindo, mas o inimigo sabe que nós já estamos de parte da igreja do Senhor. Por isso, alerta, alerta. Levantai, homem de Deus, levantai, companheiro do meu amado, companheiro do meu noivo celestial. Levantai. É hora de vocês arregaçar as mangas. Para que vocês não sejam deixados para trás e vocês sejam acusados pelas próprias ovelhas que vocês guiam. Acordai e levantai. Para que vocês não sejam acusados pelas ovelhas que vocês conduzem. A igreja é cheia de pressões. Vai 2, 3, 4, 5. Por que os outros ficou? Pastor, porque a irmã fulana sumiu? Pastor, porque ciclana sumiu? Por que nós fiquemos, pastor?
Foi por falta de doutrina, né, pastor? Tu não pregou para nós a verdade. Tu não nos ensinou que nós não era para estar aqui. Nós era para ter ido com o Senhor. Nós fiquemos para pagar um alto preço por causa de ti, pastor. Olha aí, presta atenção, pastores, companheiros do meu Senhor. Presta atenção. A noiva do Senhor, o noivo e a noiva do Senhor tá perante vocês, chamando vocês ao arrependimento. Prega, é só pregar. Ovelha, Jesus nos ensinou nós ter renúncia. O evangelho é renúncia. Aceitou Jesus é renúncia. Tem muitos pastores com as igrejas lotadas. E as ovelhas, elas estão procurando a salvação da alma delas, mas elas vão ser deixadas para trás e elas vão te acusar. Prega a palavra de Deus. Ovelha está na casa do Senhor. Mas não é de qualquer jeito que a gente deve estar na presença do Senhor, não. Já pensou? Vou explicar bem abertamente. Jesus está aqui perante a mim. Aqui, Jesus está aqui perante a mim. Tô com o rostinho todo pintado, a boca cheia de batom, olhando pro rosto do meu Salvador, que morreu lá na cruz do Calvário para mim. Com esse cabelo todo cortado, toda pintada, com tudo que o mundo oferece. Por que ele não consumiu eu na frente dele? Por causa do amor. Mas não é por causa do amor que as pessoas não vão deixar de pagar um alto preço e vá deixada para trás, não. Porque a palavra de Deus está aqui, ó. Ela está aqui, ó. Ela está aqui. Pregou? Então pronto. Por isso que eu digo a vocês, nós não devemos comparecer perante a presença dele de qualquer jeito. E nem tão pouco na nossa casa, causando escândalo. Nem na nossa casa, nem por onde a gente andar. Nós temos que ser o sal da terra. O sal, ele tempera, ele dá gosto. E nós somos a luz desse mundo, nós não somos treva. A parábola a parábola da candeia, ele fala: olhai se nós não há treva. Olhai se em algum cantinho do nosso corpo não há treva, que se tiver, isso vai empatar de tu subir no dia do arrebatamento. O quê? Unha pitada, salto alto, cabelo cortado, cabelo estirado, batom, rosto todo cheio de maquiagem. Isso empata de tu ganhar o reino do céu. As roupas, tudo isso empata da pessoa ganhar a nossa salvação. O inimigo deu. Colocou e as pessoas aceitaram, mas nem percebeu. O salto alto. Cuidado, o dragão está debaixo da mulher para tragar as almas que estão dentro da igreja evangélica. E ele vai tragar com ódio medonho. Por quê? Porque você estava tentando salvar uma de vocês lá dentro da igreja. Você estava procurando o reino do céu. Cuidado. Entreguei para vocês, tá bom? Renuncia, igreja do Senhor, renuncia. Vocês não procuram a salvação da alma de vocês? Renuncia. O evangelho é renúncia. Jesus disse. Meu noivo amado disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz cada dia e siga-me. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E Jesus ainda disse: sai do caminho largo, andai no caminho estreito. Mateus 7, o versículo 13 e o versículo 14. Larga é a porta espaçosa do caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que encontram. Poucas pessoas passam na porta do céu, poucas, contadas. Por isso que eu digo, no dia do arrebatamento, tem 10, 20 pessoas dentro da igreja, vai sumir 3 ou 4, porque 3, 4 estavam fazendo a vontade de Deus. As outras estavam o quê? Seguindo doutrina de pastores. Seguindo pastores, não estava seguindo a palavra de Deus. Porque se tu seguir, tu pode ter certeza que tu sobe. Se tu estiver seguindo, tu sobe. Se tu estiver em obediência, tu sobe. Agora, se tu não tiver, vai ser deixado para trás para ser pisado pelos homens.